Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também no YouTube. Já que você está com a gente, aproveita, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. E claro, se você está no Spotify, avalie a gente aí também, clica na estrelinha que você impulsiona aí o nosso podcast para que esse conteúdo chegue em outros empreendedores que também gostam, que também precisam aí estar ligados nesses assuntos que você curte. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vini Chaves. A gente traz um programa aí, uma devolução de convite, né, Malik? A gente recentemente esteve aí no podcast Hora D e a gente recebeu aí nossos convidados, aliás, a gente esteve com os nossos convidados, a gente está devolvendo pra gente falar sobre negócio, sobre empreendedorismo, enfim, bate-papo hoje bem aberto, com muito insight e aprendizado. É um crossover que a gente gosta de falar, crossover, né? Ali, né? Pra quem é fã da Marvel. Pra quem assim, exatamente, tem o super-herói que aparece no filme do outro, chama-se crossover, mas é uma participação especial. Hoje tem os super empreendedores aqui conosco. Boa, cara, gostei, vai ser o título do programa. Então, assim, né, mas antes a gente vai falar sobre aquelas empresas que nada disso estaria acontecendo se não fosse pela BeMind e outras empresas. A BeMind, ela é uma assessoria completa que te ajuda aí com a terceirização dos processos administrativos. Então, assim, pagamento de boleto, a contabilidade como um todo. A BeMind também é contabilidade, tem uma equipe inteira especialista em contabilidade para ajudar na questão tributária, pagamento de impostos, o que você precisa declarar, como funciona. Então, tudo isso eles auxiliam também. Tem também a questão de gestão de pessoas e também a BeMind oferece ainda um software ERP para integrar tudo isso e você também trazer transformação digital para o seu negócio. Então, assim, é completo mesmo. Com isso, você vai conseguir focar aí no seu negócio, no seu cliente e crescer a sua empresa. Chama a BeMind no WhatsApp 49999370001, lá no Instagram com muito conteúdo, dicas também, @BeMind Soluções, ou escaneia o QR Code se você está assistindo e já fala direto aí com a galera da BeMind. É isso aí, a gente tem dica de investimento com a Nipur Finance também. Tempos aí onde a gente vê uma possível recessão, inflação alta, é muita informação, a gente sempre fala isso, né, Vini? Verdade, toda hora está mudando, a dinâmica do mercado é muito rápida e você não sabe o que fazer. A única certeza é a imprevisibilidade, né? É verdade, as incertezas estão em alta, né? E aí você precisa de uma assessoria para que você possa trabalhar os teus investimentos de uma forma mais assertiva, mais segura, e é uma boa forma também de você aprender pelo assunto, é se conectar com uma empresa que te presta essa assessoria, esse trabalho, onde você está junto com o consultor, onde você coloca as suas demandas e onde você investe em ativos que são importantes aí para alcançar o teu objetivo. Então, é uma conversa legal, você pode fazer isso de forma presencial, pode fazer isso de forma online e também para quem gosta do digital, na palma da tua mão, tu tem o aplicativo da XP Investimentos, onde você compra, vende ativos, acompanha a evolução da tua carteira ali, a rentabilidade, indicadores e várias outras oportunidades também. Então, se você está interessado em investir, ter a mentalidade do investidor, escuta o programa também, que a Nipur teve aqui, um baita do programa que eu chamo assim, para a mentalidade do investidor, é fundamental que você acompanhe esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. Então está disponível para você e chama também a Nipur no Instagram, no @NipurFinance ou no WhatsApp 499-9956-8641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos, melhor do sul do Brasil. Escaneia o QR Code, fica ligado. Legal da Nipur, né? Que se a pessoa assistir ao episódio com eles, você percebe que a mentalidade do pessoal da Nipur, né? Dos caras da Nipur, das mulheres que estão na Nipur, são de empreendedores também. Então os caras, eles estão sempre se capacitando, assim, cara, vale muito a pena você ter essa assessoria. E para fechar aí, né, os nossos patrocinadores, a gente tem também a AT Plus. A AT Plus é uma empresa de tecnologia que conecta aí lajes à internet com fibra ótica de altíssima qualidade. Então, assim, para sua casa, para aqueles momentos de lazer, home office, né? Às vezes você é aquela pessoa que precisa de ter uma internet boa para poder aí se conectar também e trabalhar. Para todas as necessidades, a AT Plus pode te atender. Isso além, claro, também com telefonia fixa, telefonia móvel. Para tua empresa, você precisa de um link dedicado, uma internet melhor, uma cobertura de Wi-Fi aí para poder atender vários pontos. Então chama a AT Plus aí no WhatsApp 49 3240 0800
ou também escaneie o QR Code para saber mais e levar a T Plus para sua empresa. É isso aí, a gente vai conversar agora então com dois, como a gente falou antes, super empreendedores aí também. Rosimari Marafigo, ela já esteve algumas vezes aqui no Pulso falando conosco aí, mais na área da psicologia organizacional, sobre liderança. Ela é psicóloga clínica, né, consultora empresarial, atua aí com desenvolvimento de lideranças também, desenvolvimento de líderes, e é host no Hora D Podcast, que o Vini citou antes aí, onde a gente também teve uma participação, e conosco também o Matheus Stenger. Ele é empresário, mestre em gestão de negócios pelo MIB e consultor também de marketing e internacionalização, e também é host do Hora D Podcast. Sejam bem-vindos ao Pulso aí. Ai, muito obrigada. Eu tava com saudade dessa bancada aqui, né? Já participei algumas vezes, então é um prazer estar aqui com vocês novamente. É verdade. Rose já teve vários programas aí. Por favor, Matheus, desculpa. Não, só agradecer também, agradecer pelo convite. Vocês estiveram lá, foi muito bom, e agora a gente está aqui, né? Então, para começar aqui com os ouvintes do Pulso, acho que é legal vocês contarem um pouquinho da trajetória de vocês, né? Eu acho que é legal a gente conhecer um pouquinho, o ouvinte saber um pouquinho também como é que vocês construíram essa visão de empreendedorismo, né? Como é que a Rose também, como psicologia, né, tem tantas áreas para atuar. Né, eu acho que a psicologia é muito ampla, né, no clínico, organizacional, social. Como que vocês acabaram indo para esse universo, que é o tema aqui do Pulso, empreendedorismo? Quer começar? Claro, pode ser. Bom, eu comecei minha jornada ali por uns 15 anos, vamos dizer 14 anos. Eu jogava muito jogo no computador e tinha um jogo que eu gostava bastante, que era o Ragnarok, e eu queria achar uma forma de ganhar dinheiro. Então, o que eu comecei a fazer? Eu criei um site e comecei a vender contas, level máximo dos personagens, para o pessoal comprar. E ali foi onde que eu comecei a realmente a empreender de uma forma autônoma, né? Logo em seguida disso, eu acabei indo para o intercâmbio. Eu sempre tive curiosidade de aprender outras línguas. Com 13 anos eu tinha aprendido japonês fluente. Olha só! Então, eu acabei indo para o intercâmbio na Suécia. E lá na Suécia eu tive uma paixão por diplomacia, cara. E foi muito interessante mesmo essa viagem, porque eu estudei gastronomia lá. Então eu fiz uma pseudo-faculdade de gastronomia, porque foi só um ano. E eu acabei gostando bastante de diplomacia, porque eu conhecia bastante culturas, bastante pessoas diferentes e me comunicava bastante. E aí eu voltei para o Brasil com essa visão. Ah, não, vou estudar para ser diplomata. Mas é aquilo lá, né? Veia empreendedora nunca morre. E com essa veia empreendedora minha, eu acabei fazendo relações internacionais, só que eu vi que no curso não tinha nada de empreendedorismo, nada de gestão, nada de RH, nada de marketing, nada de nada. Era só diplomacia, a gente estudava bastante história, tinha aquela frase clássica que é: vamos estudar os erros do passado para não repeti-los no futuro. Então era muito disso. E ali eu aprendi a comunicação. Mas só que eu não aprendi a empreender em si. E eu vi que eu tinha uma necessidade de empreender, porque eu sempre achava um problema em tudo e queria solucionar aquele problema e achar uma forma de rentabilizar, monetizar aquele problema. Com isso, saindo da faculdade, que eu fiz em Caxias do Sul, eu acabei olhando a área de marketing. Eu vi que tinha uma necessidade muito grande ali por 2016, 2015, em fazer marketing para as empresas. As empresas não tinham marketing, não estavam nem no Instagram direito, né, naquela época. Então eu comecei a trabalhar com isso, abri uma agência, uma antiga agência, que era a Marás, Marcas em Movimento. E nessa agência eu comecei a executar serviço de social media mesmo, social media. E paralelo a isso, eu comecei a estudar internacionalização de produtos e gestão de marketing internacional. E com base nisso daí, eu acabei finalizando a Marás, que é a minha agência antiga, e abri hoje a Stenger Marketing Digital, que é a agência hoje que eu tenho. Trabalhamos com lançamento digital, internacionalização de produtos, marketing digital, social media básico mesmo também, tráfego pago, tudo isso. E daí, contrapartida a isso, eu trabalho também com gestão de vendas e internacionalização para as empresas, né, como marketing. Porque é aquilo, né, Malek, a gente não consegue fazer as duas, uma ponta sem a outra também estabilizada. Quando eu estava na agência, eu notei bastante esse erro, então eu comecei a ir mais pela parte de consultoria para estruturar todo um processo. Porque eu via também essa necessidade dos meus clientes que tinham um marketing bom, fazia o social media certinho, o cliente chegava lá, mas não tinha continuidade. Então certo. A gente estabeleceu tudo isso daí, e daí eu segui nessa parte. Por um bom tempo, logo em seguida disso, a gente viu a necessidade do Hora D Podcast. Eu vou deixar ali que a Rose fale mais sobre isso,
Mas foi essa a minha jornada até. Só um comentário, um adendo ali, até para não perder, né, esse fio aí. Me surpreende quando tu falou do início lá, né? Como o empreendedorismo às vezes é uma coisa que está latente na pessoa, que está evidente ali, né? Você falou do game, né? Eu acho que tem muito ouvinte que às vezes não viveu esse momento dos games aí, mas o que você falou ali é basicamente assim, as pessoas vão jogando para conseguirem ter um personagem, né, ou uma conta ali mais evoluída, mais completa naquele jogo. Na medida que você vai jogando, você vai evoluindo, né? E você vendia essas contas, né? É isso, né? Exatamente. Então, assim, para quem não conhece muito o universo do game, mas é uma coisa muito empreendedora, porque as pessoas, de fato, elas querem comprar itens, querem comprar coisas, e eu acho que liga um pouco também com algo que a gente falou, né, Vini? Que é esses novos produtos, né? Produtos digitais, a própria questão dos NFTs, que eu acho que agora até deu uma amenizada, uma derretida, mas que na parte de itens e na parte de jogos, né, eu acho que faz muito sentido. Então, olha como é interessante, né? Às vezes a pessoa pensa, mas com um jogo, como é que o cara pode ganhar dinheiro? Dá pra ganhar dinheiro até com um jogo. E achei legal o que você falou, né, na visão de resolver as coisas, mas de monetizar. Que eu acho que é um ponto importante, porque muitas vezes o empreendedor tá pensando nas coisas, mas nas soluções, nas ideias, mas nem sempre ele tá pensando em como vai monetizar aquilo, né? Mas vamos deixar a nossa convidada, a Rose, aí falar um pouquinho também da trajetória. Então, eu tive sempre um exemplo, né, de empreendedorismo que eu sempre trago, que é o meu pai, né? Então, ele teve uma história de vida bastante difícil, né? Uma família pobre, inclusive assim, ele contava para nós que os pais dele tiveram que doar ele, né, para os padrinhos, porque naquela época ele era o filho mais novo, eles não tinham condições de criá-lo. Olha que difícil isso, né? Aos 7 anos de idade. Então ele já começou muito cedo, vendia picolé na rua, engraxava sapato, e essa era a narrativa, essa era a história que eu sempre ouvi desde muito pequena, assim, né? Então, depois ele foi para a carreira militar também, mas acabou saindo. Então, ele sempre era uma pessoa muito inquieta, com muitos negócios, supermercado. Então, eu cresci no meio disso. A minha mãe também, como suporte, sempre envolvida nos negócios, né? Ele trazia as ideias e ela acabava também ajudando. Mas eu acredito que ele foi a pessoa que realmente acreditou, né, no meu potencial. Ele percebeu esse potencial desde muito cedo e ele me levava para todos os lugares. Então eu cansei de ir em cursinhos do Sebrae, de vendas. Então, assim, criancinha lá, 10 anos, fazendo as dinâmicas de vendas, lidando com o fornecedor no supermercado. Então, meu pai, ele me expôs muito a isso desde muito cedo. Tem até uma história engraçada, assim, eu acho que o pessoal que deve estar ouvindo hoje, eu como mãe também, eu acho que ele, né, ele é meio doido às vezes. Mas assim, teve um dia que ele me deu um dinheiro e falou assim, ó, eu vou te dar o dinheiro de ida da passagem do ônibus e tu te vira para conseguir o dinheiro de volta. Eu devia ter uns 11 anos, gente. Olha só. E tava eu e uma amiga minha. Então, assim, tu pensa isso hoje. Eu nunca faria isso com os meus filhos, entendeu? A gente tem uma tendência a proteger. Sim. E, cara, eu fui, me virei, consegui dinheiro, fui lá, né, resolvi lá numa lojinha, entrei, consegui dinheiro e voltei. Esse era o meu desafio. Parece algo simples, mas foi uma coisa que me marcou. E lembrando que naquela época não tinha como você falar pelo celular, não tinha localizador. Sim, então, assim, tempos mais difíceis, né? Exatamente. Então, assim, na época de supermercado também, hoje em dia também o pessoal, né, tem essas leis trabalhistas e tudo mais, mas eu, assim, com 10, 11, 12 anos, eu já estava no caixa, eu já contava estoque do mercado. Então, assim, eu passei por todas as áreas de uma empresa. Chegava o fornecedor, o meu pai dizia assim, senta ali que agora você vai... É com ela que você vai conversar. Então, Olha dois só. caras ali, tipo, na minha frente, de terno, e eu ali tendo que lidar com aquela situação. Então, ele me expôs. Obviamente, ficava ali junto e tal, mas ele acreditava muito nesse potencial. Isso me deu muita força, porque isso foi construindo a minha identidade, a minha autoconfiança, e desde muito cedo, né? Então, isso eu acho que foi um ponto interessante, eu acho que até uma reflexão para nós que estamos agora, né, como eu como mãe, o Vini agora, né, como pai, também para a gente pensar em como expor as crianças. É difícil, né, Rose? É difícil, porque a nossa tendência é proteger. Sim. E a gente, claro, tá num mundo diferente, né, Vini e Malek, a gente tá num contexto diferente daquela época, mas eu acredito que precisa resgatar essa coisa de expor a criança, sabe? A frustração, a resolver um problema, a dar uma situação para ela criar, para ela resolver. Hoje em dia é tudo muito pronto. Sim, tudo muito instantâneo também, né? Eu ia te perguntar bem nessa linha, Rose, até porque tu é mãe, o Vini é pai, também pode contribuir no sentido assim,
esse pensamento, né? A ideia de proteger. Mas quando a gente vai para a realidade dos negócios, né, Matheus? O empreendedor está correndo risco, né? Calculado, claro, mas risco. Talvez teu pai calculou ali. Digo, não, a Rose já está esperta, né? Com 11 anos ela vai conseguir, né? Ele acreditou nisso, possivelmente. Talvez tenha me seguido de cara, que eu nunca uma vou prática saber. que hoje, como tu falou, seria talvez polêmica, né? Sim, talvez as pessoas sim. teriam dúvida se é o melhor caminho ou não, mas o fato é que na realidade a gente é exposto, como tu diz, né? E eu acho que pensar nessas formas de como estimular, e aí eu te pergunto como que os pais podem estimular aos filhos, de repente, a serem empreendedores. E a outra pergunta também entra na questão, é importante estimular eles a serem empreendedores, na tua opinião? É importante porque o empreendedor, na minha opinião, é um estilo de vida também, é uma mentalidade, né, que a gente fala muito. Então não é só para a pessoa que quer montar uma empresa, por exemplo, mas você está ensinando e estimulando aquele ser humano a resolver problemas, né, que é o que o Matheus trouxe na fala dele também. Mas não só um problema para você monetizar, mas em qualquer situação que você vai se colocar, seja como colaborador de uma empresa, em qualquer cenário, você precisa ter essa criatividade, essa iniciativa. Então, a minha principal dica é paciência, gente. A gente está num mundo acelerado, então, para os pais, né, que estão criando agora essa nova geração, eu acho que a gente tem que ter paciência. Eu me incluo nisso. Então, muitas vezes a gente não espera o tempo da criança. A gente tem que esperar, a gente tem que calcular, como você muito bem falou. Obviamente, meu pai era bem esperto em relação a isso, inteligente, protetor, ele calculou aquilo ali, com certeza. Então a gente tem que calcular, mas a gente tem que confiar. A criança tem que perceber, putz, cara, meu pai tá falando isso pra mim. Tipo, olha que legal, ele confia em mim. Então você tem que confiar na criança e você tem que dar o tempo certo para isso. E muitas vezes a gente, nesse batidão, a gente não espera nem a criança vestir a calça ou a roupinha. Você já vai lá e já arruma a criança. Então você entrega tudo muito pronto. E aí vai se criando, né, uma geração aí com pouco de dificuldade, né? Mais para frente, com frustrações. Então vai ter essa... Não desenvolveu, não estimulou. Daí a gente vai ver aí adultos imaturos, né? Ô Rose, e na tua jornada ali, né? Traçando essa linha do tempo que você começou, falou sobre teu começo, tua família também, de onde veio essa veia empreendedora. Mas eu queria saber aonde entra a psicóloga aí, né? Sim. Como é que foi essa escolha também da profissão e como que você junta essas duas coisas também, que é a psicologia e essa pegada mais empreendedora. Então, a psicologia, na verdade, ela veio no ensino médio, assim, ali no segundo ano do ensino médio, quando eu assisti uma palestra de um psicólogo na escola, no Rosário, na época eu estudava no Rosário, e eu achei sensacional, assim, a forma que o cara se comunicou, assim, claro, hoje eu entendo que ele, né, utilizou ali algumas técnicas também para chamar atenção, mas aquele foi o meu gatilho, até então eu queria ser bióloga, né? Nada a ver. Então, assim, quando eu assisti aquela palestra, eu falei, uau, é isso que eu quero. E ali eu já virei a chavinha e aí já fui atrás. E a psicologia, ela entra contribuindo muito em relação a essa parte empreendedora. Isso é muito da minha personalidade, claro, do meu comportamento. Eu tenho isso muito claro, né? Essa veia, assim, que eu acho que isso que meu pai percebeu também e foi estimulando ao longo dos anos. Mas a psicologia, ela traz esse autoconhecimento, essa autorregulação emocional, essa estabilidade. Ela complementa demais, assim, sabe? Então, porque a gente sabe, né, o mundo do empreendedorismo, o mundo corporativo, ele desgasta bastante a saúde emocional, a saúde mental. Então, acaba trazendo muitas ferramentas e eu acho que eu consegui dar uma estabilidade e consegui neutralizar alguns pontos da minha personalidade que eu achava que também não era tão interessante, tipo, impulsividade, assim, um jeito às vezes mais reativo. Hoje eu consigo utilizar a psicologia como um complemento, assim, que me ajuda nesse sentido de autorregulação emocional também. Muito Perfeito. legal. O Matheus também queria comentar alguma coisa? Puxando aquela parte ali que você falou, como que se estimula e se deve se estimular, né, Malek, o empreendedorismo, quando a pessoa é jovem. Bom, eu vou pegar um exemplo que eu tenho, meu muito forte isso. Primeiro de tudo, a primeira característica que eu considero de uma pessoa empreendedora é uma pessoa que gosta de resolver problemas. Então, essa é a base. Depois monetizar, gerir, tudo isso vem depois. Se você gosta de resolver problemas, você já tem uma veiazinha básica de empreendedorismo aí. E puxando como você estimula, como pai, como mãe, como você estimula isso. Eu não sou pai e não sou mãe, tá, gente? Então eu vou começar por ali. Mas tem Mas é filho. dois enteados lá que te dão trabalho. Tem os enteados também. Tenho 2 enteados e recebi essa mentoria toda dos meus pais. Então, por isso que eu tenho a resposta para essa pergunta. Bom, meus pais, eles são consultores e eles têm muito forte a questão de me puxar para os negócios.
como que eu digo me puxar para os negócios? Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai e minha mãe tinham uma questão de trabalho que eles discutiam. E eles pegavam, Matheus, o que você acha? O que você faria nessa situação? Olha e eu explicava toda a situação. Daí eu falava o que era. Trocaria a empresa por doces, mãe. Tô brincando. Não, Fácil. Eram respostas que às vezes até ajudavam eles. Por causa que é uma resposta tão básica. E um ponto de vista tão, às vezes, né, tão honesto sobre o assunto que era fora, às vezes, da linha de pensamento que a pessoa que está no mundo empresarial ali está muito, às vezes, focada, né? Você acaba tendo uma visão, Essa às vezes... pureza da criança, né? Sim. E até às vezes está vendo ganhos extras, né? Então, quando você faz essas perguntas para uma criança, muitas vezes a resposta dela vai te surpreender. E era isso que meus pais faziam comigo e me estimularam muito para que eu fosse empreendedor hoje. Porque desde os 8 anos de idade eu participava de reuniões ali no jantar, eu estava sentado do lado escutando, eles estavam negociando, eu estava escutando, e isso me ajudou a criar uma característica muito forte de resolução de problemas. E é o que o empreendedor precisa. Achei muito legal esse case aí, essa ideia aí, o que você relatou, porque eu vivenciei uma situação outro dia, né? Eu gosto de ir no parque da cidade ali, tomar um chimarrão no domingo. Inclusive visualizei vocês ali no domingo, em família também, muito agradável. E o que eu percebi um dia foi um pai com uma criança. E ele comprou alguns doces e a criança estava vendendo esses doces. Mas eu consegui perceber que não era uma atividade lúdica ali, né? Ele colocou aquilo ali para a filha dele, talvez com algum objetivo. Eu supus tudo isso porque eu analisei o comportamento dos dois e parecia isso. Então ele comprou, certo, ela pediu, pai, eu quero tal coisa. Não, então vamos aprender a ganhar lá. Ele foi em algum lugar, comprou os doces e ela tinha uma abordagem, ela olhava para ele, né? Ele validava algumas ações dela, né, algumas falas dela, mas ao mesmo tempo eu via as famílias no momento de lazer, de recreação, e aí vem um pouco algo que talvez pode ser até tabu que a gente tem talvez com o empreendedorismo no Brasil, que é essa coisa de olhar assim, não, a criança tinha que estar brincando, criança tinha que estar fazendo outra coisa, não podia estar fazendo aquilo ali, né? Então, no caso do Matheus, a gente vê que tem várias outras formas de estimular também, que eu acho que são interessantes, mas nesse caso que eu estou relatando mostra um pouco algo que talvez seja uma crença de muitas pessoas, né? Que quando vê um comportamento desse, ou quando vê assim, falar de dinheiro ou de negócios perto da criança, parece assim um exagero, ou parece que não pode colocar uma criança tem que brincar, a criança tem que fazer outra coisa, tá explorando, ou já tá pensando que a criança tem que tal coisa, projetando muito na criança. Então, claro que eu acho que existe também a projeção e um cuidado que os pais têm que ter para não exagerar nesse sentido, mas eu acho fantástico, e a gente vê os resultados disso no próprio Matheus, que é um empreendedor aí, tá conosco aqui falando da sua experiência. Rose, deixa eu até complementar posso isso. deixar pro segundo bloco o teu comentário? Pode. Daí deixa um gostinho pra galera que tá acompanhando aí. A gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o Pulso no segundo bloco. A Rose vai complementar esse raciocínio aí. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com a Rosimari Marafigo. Ela é psicóloga clínica, consultora empresarial e também atua aí com desenvolvimento de líderes e é host no Hora D Podcast. Também o Matheus Stenger conosco, empresário, mestre em gestão de negócios aí pelo MIB e consultor de marketing e internacionalização e também é host no Hora D Podcast. Hoje a gente está falando sobre empreendedorismo, um bate-papo leve aí. Os dois falaram um pouco já da trajetória, um pouco também daquilo que é importante para estimular novos e jovens empreendedores, mas eu queria começar esse segundo bloco com o gostinho que a Rose deixou para concluir a nossa linha de pensamento do primeiro bloco. Sim, então, enquanto você estava falando ali desse pai com essa criança no tanque, né? Eu lembrei da Sofia, dos meus 2 filhos, né? O Bernardo e a Sofia. O Bernardo, ele também demonstra um comportamento empreendedor, mas muito mais focado no digital, como o Matheus, assim, eu vou não sei o que dos jogos e tal. Legal. Mamãe, eu vou ser afiliado. Esses dias ele falou, vou me afiliar, não sei aonde. Olha aí. E assim, a Sofia já mais nessa linha de vender pulseiras, então ela faz pulseirinhas, ela vende, ela já chegou a arrumar os brinquedos dela que ela não usava mais, lavar boneca e tal, levar pra escola e vender. E eu ia comentar que às vezes é da criança mesmo, Mali, que não é nem que a gente fala, tipo, filha, vai vender balinha lá no tanque. Às vezes é da criança mesmo, porque eu lembrando assim da minha infância, era muito algo meu, que o meu pai, estimulava,
porque ele percebeu aquilo. Mas às vezes é genuíno mesmo da pessoa, já nasce, sabe, algo nato. Então eu nunca esqueço a Sofia, mamãe, eu tenho uns brinquedos aqui que eu não vou usar e eu vou lavar, e ela lavou aquelas bonecas e lavou os cabelinhos e tal, não sei o quê, levou para vender. Eu pensei nunca que vai vender, né, não vai conseguir. E conseguiu vender, a gente trouxe dinheiro de volta. Claro, se atrapalhou um pouquinho ali com os troco e tal, mas às vezes é da criança. Então acho que a gente perceber enquanto pai e mãe isso da personalidade dos filhos e estimular, eu acho que é muito legal, respeitando o limite, respeitando o comportamento, não forçando as coisas. Sim. Porque para eles é uma brincadeira. Sabe, a menininha lá vendendo, tipo, para ela é uma brincadeira, cara. Não é uma coisa forçada, né? Salvo algumas situações que os pais às vezes exploram mesmo, sim, mas sim. Eu acho que é bem poucos casos, assim. Mas eu, quando vejo isso, eu acho lindo, e se eu tiver dinheiro, eu compro mesmo, assim. Eu gosto, sabe? Eu acho bem interessante. Eu acho legal quando tem aquelas crianças na sinaleira que estão querendo ir viajar para uma competição, que você vê que é o pessoal do esporte ali, daí... Se organiza, né? É, tipo assim, eu acho bacana também. Mas eu acho que tem uma questão nessa pauta de criação de filhos, assim, que eu tenho aprendido, né? Porque como uma vez um doutor falou pra mim, vai nascer o teu filho e vai nascer um pai e uma mãe, porque é o nosso primeiro filho. É muito de você entender a criança também, sabe? Você tem que entender qual que é o perfil da criança, não dá pra forçar a barra e nunca vai existir uma verdade absoluta. Então, cada criança vai ter um jeito, uma personalidade, mas eu acredito sim, né? Nas minhas crenças, na forma como eu vejo o mundo, eu acho que é importante você incentivar para que a criança tenha esse comportamento empreendedor, não para que necessariamente ela siga o sonho teu, que é de ela montar um negócio, mas para que ela saiba se virar, né? Como a gente gosta de dizer de uma forma mais simples. Então acho que isso é bem importante. Queria virar a chave um pouquinho agora aqui pra gente falar do Hora D Podcast, que é o que une, né, vocês dois, hoje, além, claro, né, da questão pessoal, mas no podcast ali que a gente participou, a gente achou muito legal o projeto. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre duas coisas, né? Primeiro, como surgiu a ideia, e depois um pouquinho sobre o que vocês estão aprendendo lá. Porque a gente falou lá, a gente compartilhou o que a gente aprende aqui no Pulso lá com vocês, e agora eu queria ouvir vocês, o que vocês estão aprendendo lá com os participantes e com as conversas que estão rolando por lá. Então, eu vou contar um pouquinho a história um pouquinho antes, legal, né, que traz aí também a questão do associativismo. Eu e o Matheus, a gente se conheceu dentro da Sil Jovem, assim como conhecemos vocês também, né? Então, o associativismo é muito forte, é um ponto em comum. Nós nos tornamos bons amigos, né? Amigos muito próximos. A gente tinha conversas em comum, legal, assim, papos inteligentes, que a gente costuma dizer. E era algo um pouco improvável, e depois a gente acabou se aproximando e hoje a gente é um casal, né? Uhum. E dentro disso a gente sempre ficava, cara, mas o que a gente vai montar junto? Vamos ver alguma coisa para fazer e tal. Surgiu uma ideia de fazer um podcast com um amigo nosso, o Felipe, inclusive um abraço pro Felipe. Ele esteve conosco aqui falando sobre o Vendedor 5.0, tem episódio disponível aí. Exatamente, então o Felipe também é da Sil Jovem, né? A gente tentou fazer um podcast ali, acabou que por conta de outras agendas a gente não conseguiu dar andamento, mas ficou aquela ideia suspensa. Eu e o Matheus ficamos com os equipamentos, né? Pagamos a parte do Felipe e tudo mais, e ficamos com aquilo ali. Então o campo estava aberto para isso. Aí surgiu, conversando com algumas pessoas, os pais do Matheus também estavam envolvidos nessa ideia, e surgiu a ideia do Hora D Podcast. Então, que ele nasce com o propósito de fortalecer as empresas, porque a gente conversava com muitas pessoas, muitos empresários, e até a própria Vita, que é a nossa primeira parceira aí, né, patrocinadora, e a gente conhecia a história deles e todos os bastidores ali da empresa, e a gente pensava, poxa, ninguém sabe disso, cara. Ninguém sabe disso. Por que ninguém conta isso, né? Uhum. E a gente começou a articular e já tinha essa ideia do podcast. A gente pensou, bom, ali vai ficar gravado. O que as pessoas às vezes não se ligam, assim, né, dos podcasts, desses conteúdos, é que fica gravado, cara. É um conteúdo, é a tua história que tu tá contando ali e vai ficar ali para sempre. Tipo assim, né, hoje vai pra perpétuo, nuvem, né? Fica ali uma história contada que você vai poder mostrar para teus filhos, para as pessoas que você quiser, para tua empresa, para teus colaboradores. Então, ele nasce com esse propósito muito forte de contar a história dos empresários, das empresas, dos bastidores, aquela coisa assim, como que surgiu, por que eu pensei em criar a Vita, por exemplo, ou outras empresas, né? E contar isso, principalmente focado nas empresas aqui da região. A gente nasce com essa ideia, com esse propósito muito forte, e agora, claro que a gente está ampliando isso também, trazendo outras pessoas, né? A gente fez questão de convidar vocês também, a gente está convidando outros empreendedores, porque a parte da Vita, ela acaba ficando uma questão muito técnica, né? Da medicina e tudo mais, e aí a gente está trazendo para dar essa diversificada agora, né? Em relação à história mesmo, e para contar, né? Essa vivência
cabeça das pessoas. É legal porque isso mostra a identidade das pessoas por trás da instituição, né? Uhum. Então, quando a gente começou ali com a Vita, o pessoal olhava a Vita como um grupo grande. Daí depois, quando a gente começou a entrevistar as pessoas, eles conheceram por dentro da Vita. Uhum. Como é que funcionam os processos, as pessoas por dentro, as identidades e quem que você deve procurar para ir para um problema de saúde. Uhum. Então, a gente hoje está fazendo ali o Hora de Saúde, que é com a Vita. Daí tem a Hora de Negócios, que seria com vários empreendedores para mostrar experiências, histórias. E a Hora de Educação, que seria onde que a gente mostra a parte mais educacional. A gente teve ali com o Rodrigo Sommer, que é um mestre em... Doutor. Doutor ali em questão de educação. E ele mostrou exatamente ali a questão da inteligência artificial vinculada à educação, universidade. Então a gente tem vários debates interessantes sobre todas essas áreas, né? E ali que você perguntou, Malek, qual que seria ali o insight que a gente teve com tudo isso, né? Seria, primeiro de tudo, que eu amei trabalhar com podcast. Eu acho muito massa. A gente teve o nosso, ficou 1h50 conversando e queria mais. Né? Uhum. Então, a gente tem bastante disso e a gente aprende muito a se comunicar. A minha comunicação melhorou 1000 vezes desde que eu comecei a fazer o podcast. A da Rose já foi sensacional, tá cada vez mais sensacional e eu me inspiro nela justamente por causa disso. E eu acho que seria basicamente esses 2 pontos e também a questão de marketing digital. Uhum. Né? Então, quando eu tenho Matheus, como pessoa empreendedora, que eu tenho uma agência, eu vejo a necessidade de ter um podcast local, vejo a necessidade de ter geração de mídias para os empreendedores locais e aqui é uma questão de perpetuar a identidade do empreendedor a nível mundial, né? Eu acho muito legal isso que vocês relataram, porque é um fato, né? A gente às vezes está no meio empresarial e conhece as pessoas, assim como a gente se conectou no movimento. Vocês falaram assim o jovem, né? Mas pro ouvinte ali é um núcleo de jovens empreendedores aqui da nossa cidade, da nossa região, tem outros núcleos também, né? Mas eu acho que é interessante isso, a gente conhece as histórias, sabe os porquês, né? Sabe qual era a dor, às vezes, ou da região, ou da cidade, que motivou a criação de uma empresa, de um negócio, né? E muita gente não tem conhecimento do porquê as empresas estão ali, né? Ah, empresa da área da saúde, beleza, é uma empresa, é legal, tem aquela visão às vezes, né, do que é comunicado, mas essa oportunidade através do Hora D, né, dos podcasts, né, e de poder entender um pouco mais da história das pessoas é muito legal e é algo que é muito atrativo e as pessoas querem estar vinculadas, né, mais do que com marcas, com pessoas. Claro que com a marca também a gente se sente parte, a gente gosta aí, o Alvinho aqui é uma Marvelzão conectado ali, ele gosta, ele curte, mas a gente também tá muito na figura das pessoas, né? Então a gente também quer saber, tá, mas quem criou a Marvel? Mas por que ele criou? Né? Qual que era o momento? Qual que era a história? Isso conecta ainda mais. Então acho que tem tudo a ver com marketing mesmo, muito legal que vocês estão fazendo isso, é uma baita experiência e eu acho que a gente também poderia falar um pouquinho, que eu acho que é um ponto que eu não queria deixar de tocar, Vini, que o Matheus falou das experiências internacionais e aqui no Pulso a gente sempre que tem oportunidade tenta falar disso, porque assim como a gente tem alguns tabus, vamos dizer assim, na área do empreendedorismo, estimular a criança, não sei o que, a gente também tem algumas frases conhecidas, né? Fora do Brasil é diferente, fora do Brasil é assim, o cara nunca botou o pé fora do Brasil, mas ele sabe tudo de fora do Brasil. Você teve uma experiência real, né, fora do país, e você já tinha uma visão de negócios bacana, já tinha uma mentalidade empreendedora. O que a gente pode aprender com essas experiências internacionais? O que você também pode compartilhar conosco a respeito do que você vivenciou lá? Cara, a primeira coisa que eu aprendi quando eu fui para o exterior seria a questão do perfeccionismo, em questão de trabalho. Quando eu fui para lá, eu comecei a estudar gastronomia e a faculdade dele você tinha que fazer estágio, trabalhar no restaurante. E a gente o restaurante trabalhava de noite e a gente começava de manhã a preparar as coisas para a gente deixar tudo pronto para de noite a gente atender os clientes. Uhum. Então, aqui no Brasil, ele funciona de uma forma um pouco diferente nesse aspecto, porque a gente sempre faz na hora que é preciso e a gente executa na hora que é preciso. Lá não. Lá eles fazem antes, se preparam antes e executam na hora e se preparam depois pro seguinte. Uhum. Então, isso é muito importante. Amor, só um pouquinho. Fala onde que é? Suécia? Suécia. Ali Isso. eu tô falando da Suécia mesmo, né? Legal. Então, a Suécia, ela me impressionou muito
por causa disso. Se a gente pegar ali a nível internacional, ela tem gigantes criações em questão de cases de sucesso. O Spotify é sueco, se eu pegar a questão de jogos que a gente estava falando, o Minecraft é sueco, e tem muitas outras empresas que são suecas ali, que são um perfil de startup, que mostra muito essa questão de preparação. A parte cultural deles, eles têm muito o apreço pelo básico. Então, é muito difícil você achar uma pessoa esbanjando dinheiro lá, por causa que isso não acontece no local. Eles são básicos mesmo. E eles gostam de mostrar isso na questão do trabalho, em questão de tudo mais. E é uma questão cultural muito interessante, por causa que a gente pega a questão de preparação antes e a parte do básico é o que tem toda a base da estrutura social europeia, não vou nem dizer sueca, vou dizer europeia mesmo. É legal quando você fala aspecto cultural, né? Aí a gente começa a refletir sobre algumas coisas no modo, né, que aquela sociedade entende. Eu acho que é uma dica valiosa, né? Esse olhar das startups, o Vini fala muito sobre isso, a gente bate muito aqui no pulso da importância de, se você não quer criar uma startup, no mínimo você tem que entender como elas pensam, né? Eu acho que é um ponto importante, a gente também falou isso na hora D lá, né? A mentalidade, né? A mentalidade, né? Eu acho que é interessante isso, que está ligado com resolver problemas que tu falou, que tá ligado com a questão também de gerar valor, né? De criar valor. Mas tem uma pergunta que eu vou fazer aqui para tentar casar um pouco esse aspecto cultural, empreendedorismo, a questão ali de incentivar os jovens. Vamos colocar um aspecto cultural aqui no Brasil. Eu acho que existe um mito de que o empreendedor nasce pronto. Por exemplo, o Matheus, não, mas o Matheus é filho de empresário, o Matheus nasceu pronto, então ele é o empreendedor que nasceu assim, né? E a Rose até falou que é uma característica da criança, né? Você falou, não, mas a minha filha tem uma característica lá. Mas aí eu pergunto, tem como a gente formar empreendedores que não nasceram empreendedores? Com certeza, com certeza. Quando eu trouxe ali da criança, seria características para além do empreendedor em si, né? Mas é aquela inquietude, aquela vontade de fazer as coisas, de olhar uma coisa, querer fazer diferente. E, na verdade, isso é meio que geral, assim. O ser humano, ele já nasce com essa iniciativa. Se a gente for avaliar lá o Joaquim, que está pequenininho ainda, ele é curioso. Nossa. Isso é muito forte nas crianças. O que acontece é que, ao longo dos anos, às vezes as pessoas perdem isso, né? Então, eu acho que é mais uma reconexão, um resgate desses comportamentos, né, Mala? Que, claro, a gente faz um link com o empreendedorismo, porque é de fato algo que traz um resultado, mas eu acredito que sim, tudo é possível, né, formar, tudo é possível treinar, senão eu até nem acreditaria na minha própria profissão, claro, né? Tudo a gente pode modificar, tudo a gente pode lapidar, né? Então é a questão de hábito, a questão do social, o ambiente forja muito a pessoa. Eu ia te também perguntar isso, quais são alguns pontos que você acha importante para esse desenvolvimento do empreendedor, né? Porque muita gente escuta e talvez pense nisso, e isso que eu estou falando até baseado num livro que eu li recentemente, que é de fato um mito, né? Uma coisa que é relatado nas pesquisas brasileiras, que as pessoas acham que o empreendedor nasceu pronto. Então elas também se colocam como tipo, eu não posso, né? Eu não sou empreendedor, eu não nasci assim, então também não vou poder construir isso, né? E a preparação do europeu mostra um pouco isso. Talvez a pessoa não é tão empreendedora, mas se preparou para. Que planejamento, né, muito forte. Que ponto você acha importante, Rosi? E Matheus também, né? O que vocês acham nas vivências de vocês? Assim? Eu acredito que todas essas polaridades, assim, esses estereótipos, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Até essa questão, tem que ser empreendedor, porque o empreendedor é o bom. Então eu não sou empreendedora, tá? Mas o que define o que é, o que não é? Quais são esses critérios? Eu acho que voltamos para a questão do autoconhecimento, entender quais são as tuas características, quais são as tuas forças e, de fato, focar nisso. Como o Vini trouxe também lá no Hora D, aquele dia, claro, tem coisas que a gente tem que desenvolver. Então, eu sou mais da execução, pegando o meu exemplo, eu sou mais da ação. Planejamento para mim é um desafio, mas não significa que eu não tenha que desenvolver isso e que eu não possa desenvolver e que não seja importante, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, é você se conhecer e entender quais são as tuas forças, quais são os teus pontos de melhoria e aí focar nisso, mas não pensando assim, eu quero alcançar, eu quero ser esse empreendedor, tipo, mas como assim? Com quem que tu tá se comparando? Eu acho que daí já fica meio estereotipado o negócio, sabe? Eu acho que é mais voltar para si, fazer as coisas, né, como o Matheus trouxe aqui também dessa cultura europeia, acho que fazer o arroz com feijão bem feito
Isso a gente tem visto também essa dificuldade. Eu atendo empresas, então às vezes os empresários querem inovar, querem trazer coisas muito diferentes, não, porque indicador, porque coloca um monte de ferramenta e digo, tá, cara, mas e o arroz com feijão, você tá fazendo bem feito? Não tá? Então não adianta você vir querer colocar o aspargo, negocinho ali bonitinho, se o teu arroz com feijão não tá bem cozido, você me fez bem lembrar temperado. de um reality show que eu era na área de gastronomia e o cozinheiro era internacional, mas os restaurantes eram no Brasil. E basicamente em todos ele batia na questão da limpeza, né? E é isso que o Matheus falou. Aí o cara quer botar o aspargo em cima do negócio e o cara não lava a cozinha todo dia. E aquele cozinheiro era lavar de escovar, não era assim, passar um paninho. Era tipo lavar, deixar tudo brilhando pro próximo dia, né? Uma preparação importante. Eu vou te dizer que eu odiava essa parte quando eu tava... Pô, a gente terminava o serviço às 1h da manhã, a gente tinha que escovar todo o chão da cozinha. Mas pegando essas falas de vocês, primeiro de tudo, Malek, me corrija se vocês discordarem, tá? Mas o que eu penso sobre essa questão do empreendedor? Eu acho que anteriormente a gente atrelava muito o empreendedor àquela questão de dinheiro. Então o empreendedor é aquele cara que quer dinheiro, quer ir atrás de dinheiro. E hoje em dia a gente não vê mais isso. As pessoas não estão procurando tanto dinheiro como elas procuravam antigamente, porque não existe mais essa necessidade. Hoje você consegue viver bem com um salário ali um pouco acima da média. Não vou dizer a média porque realmente não, mas um pouco acima você consegue viver bem. Uma pessoa que ganha 10 mil hoje já está vivendo uma vida excelente. Antigamente, se a gente pegar proporcionalmente, já era mais difícil você conseguir. Então, hoje em dia a qualidade de vida está melhor. As pessoas não têm tanto foco em dinheiro. Em contrapartida, o que a gente tem de empreendedores? São as startups, que são causas mais voltadas para mudar a sociedade como um todo. Certo. Então, se a gente pega ali o Elon Musk, por exemplo, ele está fazendo carros elétricos. Isso vai melhorar a sociedade. A gente pega esse tipo de causa específico é o que está trazendo mais pessoas para o empreendedorismo hoje, né? Que seriam causas de propósito, não causas de consequência monetária. Certo. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que ver essa parte. Eu acho que só um acréscimo aí o que você falou, Matheus, a questão, por que as pessoas às vezes empreendem, né? Porque, se for, todo mundo trabalha em busca de uma remuneração. Acho que, né, todo mundo precisa se sustentar. Mas hoje, com a forma como está o mercado, com a quantidade de opções que existem de trabalho, de modelos de trabalho, e a gente está vendo transformações de profissões que a gente não imaginou que existam, né? Como, por exemplo, gestor de IA, né? É uma profissão que já deve existir, esse cargo. As pessoas já têm a opção, beleza, eu preciso ganhar dinheiro, que é o que você falou, as pessoas talvez não estejam tão motivadas pelo dinheiro, mas, eu consigo ganhar, você falou 10 mil, eu consigo ganhar 10 mil fazendo uma coisa que eu não gosto, ou eu posso ganhar 10 mil fazendo algo que eu gosto, que nem é propósito, que faça sentido. Então, acho que o mercado hoje ele dá mais opções e o empreendedor, a empreendedora, consegue também, às vezes, inventar a sua própria profissão baseada no seu propósito. Então, acho que esse é a grande sacada atual, né? Que a gente tem essa opção também. É claro que cada um vai jogar em um nível diferente, cada um tem uma trajetória diferente para alcançar um status onde possa escolher, às vezes, aquilo que quer realizar. Mas o importante, eu acho que uma das palavras-chave desse episódio hoje é a questão da mentalidade. Se a pessoa tiver mentalidade e fizer um trabalho constante, diário ali para alcançar o seu propósito, ela vai conseguir não trabalhar por dinheiro, que é o que você comentou, né? E para você construir mentalidade, você tem que estar com a galera que está pensando para frente, né? Você tem que estar com o pessoal do Orion Park, você tem que estar com os centros tecnológicos, o pessoal de startup, com empreendedores, com o Hora D Podcast, tem que estar aqui com o Pulso, tem que estar com quem está falando sobre isso, né? Associações, clubes aí. Sei que agora vocês estão num clube de serviço também, que é muito legal estar relacionado com isso também, conhecer pessoas, fazer um trabalho voluntário, isso também abre a mente, também, né? Agora. Isso que eu não citei o nome Rotary, mas o clube de serviço é isso, né? Então, eu acho que essa é a dica valiosa para você. E, infelizmente, o nosso programa não pode chegar a quase 2 horas como o de vocês. Que pena. Nós vamos ter que encerrar. Mas o legal é que a gente pode fazer parte 2, parte 3, e aí a gente segue conversando aí em outras oportunidades. Eu quero agradecer vocês, né? Em nome do Pulso, eu e o Vini, que agradecer a presença de vocês. Com certeza um conteúdo muito bacana. Desejar sucesso no Hora D e deixar um minutinho final para as considerações de vocês. Então, vamos lá. Eu que agradeço, então é um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Eu estava com saudade dessa bancada aqui da rádio, essa energia que tem a rádio também.
E me coloco à disposição para os próximos episódios. Aí eu acho que tinha bastante coisa, né, para falar. Tem, a gente sempre tem, né? Sempre tem uma palavra-chave, né, Sim. algo que vibra mais no campo. E eu acho que hoje realmente foi a mentalidade. Sempre lembrando que, até quando você perguntou, Vini, sobre os aprendizados, ali, eu acho que é isso que traz de aprendizado o podcast, sabe? É você se colocar como mediador, quando você está ali enquanto host, entrevistador, né? Você se coloca como mediador das informações de uma forma aberta, de uma forma mais neutra, e isso amplia conhecimentos. Isso é uma mentalidade também. Perfeito. É você estar ali disponível para acessar outras formas de pensamento, outras perspectivas, e eu acho que tudo isso tem a ver com empreendedorismo, né? Então, acho que é bacana assim, a gente estar conectado em relação a isso. Acho que esse é o principal propósito, conectar pessoas, conectar ideias, e é isso que me brilha os olhos, realmente, quando falo de Muito podcast. legal. Dá pra ver Muito que brilha obrigada. mesmo. Eu queria agradecer vocês também por ter chamado a gente aqui. Faço das palavras da Rose as minhas, né? Pedir pro pessoal seguir também a gente nas redes sociais, Hora de Podcast, só procurar em qualquer rede social que a gente tá lá, YouTube, se inscrever no nosso canal também, participar. Queria deixar também, falar ali, que hoje a gente falou bastante dos aspectos culturais da internacionalização, certo? Né? Uhum. Mas só que tem muitos aspectos empresariais que são muito interessantes a gente falar. Então, caso vocês queiram... Fica o gostinho já, né, pra uma próxima aí. Bacana, Matheus. Que é muito interessante. Vai ter convite Spoiler. em breve aí para falar então de negócios internacionais, de internacionalização e todo esse assunto que você manja bastante, Matheus. Obrigado também por estar aqui, por propor essa ideia aí. Com certeza vai rolar o programa. Obrigado, meu parceiro Vini Chaves. Imagina, aí. cara. E agradecimento aos Eu agradeço. apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Clube de Negociadores. Segue o pulso, né, Vini? Segue o pulso aí, pessoal. Obrigado, Rose e Matheus aí. Aprendi muito hoje com vocês aqui, como também já havia aprendido lá no Hora D. Sigam lá o pessoal no Hora D Podcast, sigam os nossos parceiros também. A gente se encontra aqui na rádio e estamos disponíveis para conversar. Até o próximo episódio aí do Pulso Empreendedor.